Olá, sou Juliano Mota, licenciado e mestre em História pela UFES, e estou aqui representando a editora Na Carona, que publicou 2 paradidáticos sobre Feira de Santana. Mas antes de falar sobre os paradidáticos, falar um pouco sobre a história da editora. Essa editora surgiu a partir de uma necessidade de produção sobre Feira de Santana. A empresa Na Carona do Conhecimento, que organiza viagens de estudo para as escolas, para cidades baianas e fora da Bahia também. Ao organizar algumas viagens no contato com os professores, percebemos a necessidade de produzir um material sobre feira. Haja vista que nos roteiros que produzimos sobre Feira de Santana, os professores se queixavam que não existia nenhum paradidático produzido por historiadores que desse conta das discussões sobre feira. Apenas algumas matérias na internet ou alguns artigos de memorialistas, sem nenhum rigor científico. Por isso, entre os anos de 2015, fins de 2015 até fins de 2017, nós produzimos e lançamos o livro Feira, uma cidade princesa, produzido por Mayara Plácido, Francenberg Teixeira e Júlio Firmo. Esse livro tem como objetivo trazer outras versões sobre Feira de Santana. Feira de Santana, que tem uma versão clássica consolidada, que é a história do mito fundador em torno de Domingos Barbosa de Araújo e Ana Brandão. O professor Francenberg Teixeira, no primeiro capítulo, nos traz uma versão muito mais ampliada e com uma discussão onde abrange outras figuras até então silenciadas e esquecidas da produção historiográfica. Os índios paiaiás e sua resistência ao processo de colonização portuguesa, as figuras dos vaqueiros, dos tropeiros, dos homens e mulheres pobres e dos negros. E todo o processo de luta e de resistência, desde os princípios, em São José das Itapororocas, até o desenvolvimento do arraial e vila de Feira de Santana. Esse movimento vai dar origem ao desenvolvimento comercial em torno do gado e das atividades agrícolas. E sobre isso, e sobre essa expansão das feiras livres, principalmente o processo de disciplinarização ou de tentativa de disciplinarização dos espaços públicos e de higienização por parte do poder público e de resistência da população pobre e negra, é que a professora Mayara Plácido vai tratar no seu 2º capítulo, onde ela vai falar sobre a Feira Livre, suas origens, quem a compunha, o movimento de ocupação territorial e de urbanização em torno de Feira de Santana, o movimento de organização em torno de muitos bairros pobres e de resistência negra, de resistência de mulheres, de resistência de trabalhadores e do desenvolvimento da Feira Livre. Nesse livro, também contamos com as ilustrações do professor Júlio Firmo. O professor Júlio Firmo trouxe ilustrações ricas, ilustrações muito coloridas, ilustrações representativas e muito simbólicas, auxiliando os alunos em uma leitura iconográfica e uma leitura que transcende o texto escrito. Uma leitura que ajudou a ilustrar principalmente a produção para o ensino fundamental 1. Haja vista que nesse segmento o uso da imagem ele é muito mais recorrente e necessário para a construção de sentido por parte dos discentes. Esse livro, Feira, uma cidade princesa, contou em suas referências com algumas produções clássicas, como a da professora Celeste Pacheco, nas origens do povoamento de Feira de Santana. Contou também com a produção da professora Vlamir Albuquerque, O Jogo de Simulação. Também com a obra do professor Luiz Kleber Freire, Nem tanto ao terra, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. E essas produções embasaram a obra Feira, uma cidade princesa, entre outras. Esse primeiro livro, ele foi um grande sucesso de vendas, foi um livro muito bem conceituado, tanto junto ao setor pedagógico da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, quanto algumas escolas públicas do Estado que adotaram, e nós chegamos a números muito expressivos, alcançando mais de 6.000 exemplares vendidos. Nós tivemos também um 2º livro, Caminhos da Princesa, Patrimônios, Festas e Artes. Esse livro ele vai dar conta de uma necessidade de complementar as discussões que no primeiro livro não cabiam. Feira de Santana, muitos dizem que é uma cidade repleta de bares,
farmácias, igrejas, mas é uma cidade para muitos, ou pelo menos no discurso de muitos, uma cidade pobre em produção cultural, em riqueza de patrimônio, seja ele material ou imaterial. A partir dessa inquietação e a partir principalmente ainda dessas viagens pedagógicas e da necessidade de trazer outros subsídios para os professores, nós produzimos o segundo livro, Caminhos da Princesa, Patrimônios, Festas e Artes. Esse livro, na realidade, ele é fruto de uma coletânea de textos já produzidos em um outro momento por alguns colegas historiadores que, ao meu convite, escreveram para uma coluna chamada Tinteiros da Feira, no jornal Folha do Estado, no ano de 2016. Essa coluna, a qual eu organizei, reunimos textos no Folha do Estado, todos os domingos, de historiadores do Brasil inteiro que escreviam sobre Feira de Santana. Mas nos preocupamos em trazer uma leitura e uma escrita acessível a todos. Qualquer pessoa que pudesse e quisesse conhecer um pouco mais sobre Feira de Santana a partir de produções acadêmicas. Dissertações, como a do professor Franzenberg no primeiro livro, tese de doutorado e dissertação de mestrado, como a da professora Maiara no Feira Uma Cidade Princesa, que também foram um subsídio para aquele primeiro livro. Para esse segundo livro, textos com linguagem jornalística, textos acessíveis ao público. E no Caminhos da Princesa, buscamos trazer uma discussão em torno do patrimônio material e imaterial da cidade. Sendo que, no primeiro capítulo, fizemos uma cartografia da cidade, onde discutimos um pouco sobre o caminhar em torno de Feira de Santana. Os patrimônios materiais, aquilo que é palpável e que é acessível ao público. Os prédios, como o Casarão Fraz da Mota, a Igreja Senhor dos Passos, o Paço Municipal, o Mercado de Arte Municipal, todos esses prédios foram contemplados em uma discussão sobre patrimônio material, apresentando um pouco daquilo que nós desenvolvemos nas viagens do turismo pedagógico e naquilo que foi visto em torno de Feira de Santana, mostrando que Feira de Santana, apesar de muitas práticas do poder público municipal de silenciar a memória e a história da cidade, há ainda alguns patrimônios, mesmo que sejam eles, muitos deles, ou quase todos, representando uma elite econômica e política, alguns patrimônios ainda persistem. Mas para não dar conta apenas desse patrimônio material nesse primeiro texto, o segundo texto e terceiro texto, produzidos pelo professor Renan Pinto, são fruto de sua dissertação de mestrado. O professor Renan Pinto traz, através da sua dissertação, um pouco sobre a festa de Nossa Senhora, a festa de Santana dos Olhos d'Água, festa da padroeira. E ele vai trazer alguns elementos importantes, como o bando anunciador, patrimônio imaterial da cidade, que o CUCA, Centro Universitário de Cultura e Arte, administrado pela UFES, trouxe novamente a representação dessa prática cultural, e a levagem da lenha é uma outra representação religiosa e profana, ou seja, que dialoga o religioso e o profano. Nesses textos, o professor Renan trata de uma maneira mais científica essas discussões. No primeiro texto, o texto sobre o patrimônio material, o caminhar pelas ruas de Feira, é um texto com uma perspectiva mais narrativa. Depois, nós temos os textos da professora Miranice. A partir daí, a professora Miranice Moreira, especialista em micareta, ela vai trazer, entre máscaras e serpentinas, que é o título da dissertação dela, ela vai trazer um pouco sobre a história da micareta de Feira de Santana, numa narração onde um avô conta para o neto como era a micareta de Feira e como essa micareta se desenvolveu. Então, um texto em forma de contação de histórias, onde ela traz algumas fontes históricas, algumas imagens. Nós mesclamos imagens, fotografias, com desenhos, também ilustrações do professor Júlio Filho. E, por fim, a professora Aline Aguiar, a partir da sua dissertação também de mestrado, vai trazer um pouco da arte, das diversões, desde os primeiros cine-teatros aos primeiros grupos de teatro, como o Taborda, por exemplo, os grupos de teatro da cidade.
onde também, através de uma contação de histórias, ela vai relatar todo esse movimento. Essas produções, elas têm como objetivo trazer novas perspectivas para a história, não só de Feira de Santana, mas uma história regional, uma história local. Essas produções buscam aproximar a produção acadêmica, a produção da universidade, e mostrar que é possível dissertações e teses estarem acessíveis com linguagem, né, aproximada ao público da educação básica. Pensando nessa perspectiva, e não ficarmos apenas presos, já que o papel da editora Na Carona não é apenas produzir para o campo da história e da geografia, que são paradidáticos também interdisciplinares, a gente pode dialogar história, geografia, artes, língua portuguesa, buscamos agora produzir um terceiro paradidático, que deverá ser publicado entre o final desse ano e o início do ano que vem, que ainda não tem um título, mas é um paradidático que busca discutir as questões ambientais em Feira de Santana. A preservação ambiental a partir das lagoas. É uma história, né, de um menino que vai percorrer, junto com seu pai, as lagoas da cidade. Mas eu não vou dar o spoiler do livro, não. Eu não vou contar a resenha do livro. É um livro que ainda vai ser publicado e que o nosso objetivo é atingir o segmento do ensino fundamental. Lembrando que esses livros, tanto o Caminho da Princesa quanto o Feira uma Cidade Princesa, foram para o ensino fundamental. O Feira uma Cidade Princesa foi adotado mais no Fundamental 1, Caminhos da Princesa mais no 2 e no médio, e o nosso próximo livro é para todo o ensino fundamental. Lembrando que o papel da editora Na Carona é publicar, divulgar a cultura, a arte e o conhecimento sobre a história e sobre Feira de Santana. Claro que não apenas isso, nossa próxima publicação vai dialogar com as ciências, com a geografia e com outras áreas de conhecimento. Muito obrigado, um abraço para vocês. Tudo de bom, bom encontro, boas atividades.